Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar todas as manhãs consigo na sua companhia. Hoje o nosso tema vai ser No Caminho Peregrino de Fátima. Hoje vamos estar à conversa com a Maria Alice Campos, escritora, jornalista, doutorada em comunicação pela UMinho, consultora de projetos e livros, guia de peregrinos. Durante alguns anos acompanhámos Maria Alice Campos enquanto comentadora de economia e política em diferentes canais generalistas, em tudo o que diz respeito ao Brasil. Mas a sua vida mudou e neste momento dedica grande parte do seu tempo às peregrinações a Fátima. Uma peregrinação a Fátima mudou a sua vida, mas não vou falar muito mais porque está aqui na primeira pessoa. Eu quero dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Sandra. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui neste momento para falar de algo tão importante como é as peregrinações. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, ou já viu que nós estamos a iniciar aqui com o nosso pequeno almoço, vamos fazer um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E entregando a Nossa Senhora, ao seu Imaculado Coração, o nosso dia, tudo aquilo que vai no nosso coração, tudo aquilo que vai no nosso interior. Também rezemos pela paz no mundo, por esta guerra que está a acontecer na Ucrânia, para que Nossa Senhora possa tocar todos os corações. E também rezamos por todos aqueles que não têm o alimento à sua mesa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Maria Alice, antes de começarmos a nossa conversa, aceita chá? Chá. Então, vamos aqui, que a nossa querida Telminha preparou com tanto carinho. Tem aqui. Esta louça tão linda. É verdade. Maria Alice, enquanto aqui preparamos o nosso chá, para quem está lá em casa e ainda não conhece, quem é Maria Alice? Então, Maria Alice é filha de pais portugueses. Na verdade, meu pai era de São Tomé e Príncipe. Meus avós, que eram portugueses, foram para São Tomé. Ai, que giro. E o que acontece é que meu pai, aos 17 anos, vem para Portugal para estudar. E a minha mãe o conhece uns anos depois. E nasce... obrigada. E nasce a minha irmã. Sim. E depois meu irmão e meus pais vão para o Brasil, eu nasço no Brasil. E é muito curioso porque esta história dos meus pais tem muito a ver com a minha primeira peregrinação. Eu posso falar sobre isso depois, Sim. mas a minha família, então, ela é portuguesa e dos meus irmãos também portugueses, eu sou a única brasileira. Mas, segundo a minha mãe, eu sou a mais portuguesa dos filhos dela. Ai, que engraçado. Ela disse assim, não, a brasileira é a mais portuguesa de todos. Eu vim para cá em 2014 e estou até hoje. E tem sido uma bênção, né? E hoje é morar em Fátima. Começou a escrever para teatro aos 26 anos, depois veio a TV e a rádio. Depois dos 40 anos e de uma vida feita, o que a fez vir morar para Portugal e escrever livros? Então, eu tinha saído, eu era diretora de radiodifusão em Brasília, era diretora da Rádio Cultura, fui a primeira mulher a ser diretora da Rádio Cultura em 25 anos. E aconteceu que quando eu saí da Rádio Cultura, eu queria muito estudar. E o lugar onde eu já tinha feito uma pós tinha sido Lisboa. E eu resolvi vir para Portugal para fazer o mestrado e depois ir para o doutoramento, que é exatamente isso que eu faço hoje, né? Eu entrei para o doutoramento na Universidade do Minho e hoje eu estou a meio do curso de doutoramento. E foi por conta dos estudos que eu acabei vindo. Este foi a primeira meta de vir para Portugal. Aí depois outras coisas foram acontecendo pelo meio do caminho. Na área de produção cultural, teve textos montados para espetáculos de teatro? Ai, teve. Recebeu alguns prémios com roteiros de documentários, 2 por direção e apresentação de programas em televisão comunitária. Fala-nos dessa fase da sua vida. Então, nesta época eu era casada com o pai do meu filho, nós fomos casados por 17 anos e somos amigos. E
O que acontece é que nós queríamos levar para a comunidade uma televisão diferente, onde a comunidade pudesse falar o seu próprio sentimento. E aí nasceu a ideia de levar uma TV comunitária. Nós fundamos uma TV comunitária na nossa região. E depois disso, eu fui me envolvendo mais, fazendo programas, e acabei ganhando 2 prêmios pelo Ministério da Cultura, chamado Mídia Livre, pelos programas que eu dirigia e, às vezes, apresentava. Durante algum tempo foi também responsável pelos roteiros da série Família 4D. Este trabalho exige da nossa parte algum tempo de dedicação e algum esforço a nível também mental. Fale-nos do desafio de conciliar este trabalho com a família. Quando surge o projeto Família 4D, eu era diretora de radiodifusão. Nós fizemos uma parceria entre o governo do Distrito Federal e o governo federal através da empresa Brasil de Comunicação. E uma das pessoas que coordenava o projeto me chamou para cuidar da parte dos roteiros. Porque como eu já escrevia roteiros, né, eu tinha alguma facilidade nisso, e ela conhecia meu trabalho, essa pessoa me convidou para coordenar esses roteiros, que eram roteiros ligados aos testes da TV digital brasileira. E aí eu acabei me envolvendo muito com esse processo, porque eles eram muito dedicados às famílias, inclusive mais carenciadas, porque os roteiros da TV Brasil 4D eram diretamente para atender aquelas famílias. Então, era o uso da televisão, que o Brasil tem um sistema diferente, né? Sim, claro. O sistema digital brasileiro é diferente de outros países, para a parte das informações e serviços. E foi uma época muito, muito interessante a nível de trabalho. Lógico, era chegar às 6 horas da manhã na rádio e chegar depois 10 horas da noite em casa, porque tinha que dividir entre a rádio, as atividades da própria secretaria delegadas ao governo do Distrito Federal e as atividades da empresa Brasil. Era mesmo era uma vida bem agitada. Muito. Então, mas é curioso porque em todos os momentos da minha vida eu sempre tive um aspecto que eu sempre busquei não abandonar, que foi de sempre ter algum espaço na minha vida para minha fé. Né? Ou seja, para a minha oração, para as atividades que eu acreditava. E eu sempre mantive isso, mesmo chegando em casa às 10 da noite, eu sempre tinha, pelo menos em alguns momentos. Não tanto quanto hoje, na minha vida. Mas mesmo naquela época eu já tinha sempre fui criada, né, dentro dessa expectativa de ter um caminho do meio, né, dividir essa vida agitada também com uma vida ligada à oração, isso é importante. À espiritualidade. Já escreveu vários livros e nós estamos muito curiosos para saber sobre os livros de Fátima, que dedicou a sua escrita a Fátima. Fale-nos desses livros. Eu tenho 2 livros que eu falo dos caminhos de Fátima, né? Porque é os 6 Dias de Maria e a Irmandade do Caminho. E esse mês nós vamos lançar em conjunto no Raízes de Fátima, que é o projeto com o qual eu trabalho hoje, um guia para os peregrinos que vêm de Lisboa para Fátima. Os 6 Dias de Maria foi muito curioso, porque eu escrevo desde os 20 e poucos anos, 26 anos, escrevo para teatro, faço roteiros, mas eu sempre achava, sabe, Sandra, que eu não era escritora. Que eu não escrevi um livro. Escrever um livro é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas vão ler. Né? Eu achava que ver o teatro era a coisa mais simples, a descontração. A televisão era mais descontração. E quando eu pensava na escrita do livro, e eu já vinha escrevendo um romance, né, que é o Cartas ao Tejo. E quando eu estava escrevendo Cartas ao Tejo, de repente eu não conseguia mais pensar no final do livro. E quando fui fazer o Caminho de Fátima, aconteceu algo muito curioso, que quando eu estava subindo a Serra de Santo Antônio, que é uma das serras mais difíceis, devia ser umas 5 e pouca da manhã, porque eu acordei muito cedo aquele dia, porque ia fazer 40 graus, faz 40 graus no caminho, e veio toda a história final do livro, e eu tive aquele sentimento de que eu tinha encontrado tudo que eu precisava para terminar meu primeiro romance. Só que aconteceu outra coisa. Eu cheguei a Fátima. E a minha emoção de tudo aquilo que tinha acontecido durante os 6 dias fez com que eu chegasse em casa e eu me tranquei no quarto e durante 10 dias eu escrevi os 6 Dias de Maria. E eu disse, eu não vou começar a fazer livros enquanto eu não publicar esse livro. Para mim, se for para lembrar de mim, é por causa dos 6 Dias de Maria, porque o percurso ele foi tão impactante para mim. A experiência que eu vivenciei durante o caminho,
que tem uma série de coisas envolvidas. Era, não necessariamente eu fiz por causa do meu pai, Sim. mas o meu pai fazia 25 anos de falecido. E antes de eu começar o caminho, uns dias antes, a minha mãe me liga e diz: "Ô, minha filha, por que você não vai a Fátima fazer uma oração para o seu pai? Porque o seu pai gostava tanto, não é?" Eu disse: "Tá bom, mãe, eu vou, mas eu vou a pé." Minha mãe levou um susto. Tanto que quando eu cheguei em Santarém, Santarém ainda faltam 50 Sim. quilômetros. A minha mãe me liga e diz assim: "Ô, minha filha, tu já fez até Santarém, tu não acha que tá bom de parar?" E assim nasceu os 6 dias de Maria. Foram 10 dias. Eu digo que eu não escrevi os 6 dias de Maria sozinho, porque os 6 dias de Maria, ele foi escrito por toda a bênção que foi o caminho, Claro. por toda a emoção, e que com certeza teve uma mãozinha ali, De Nossa Senhora, numa mão, todas as mãos da Senhora fez assim: "Vamos escrever o livro ali." E eu fui lá. Tá bom, como é que eu... E foi muito curioso, porque eu parava para fazer as coisas básicas, para dormir, mas foram 10 dias e o livro saiu. E foi curioso porque eu mandei para uma editora, a editora ficou interessada, só que ela me cobrou um valor muito alto para publicar. E eu disse: "Mas eu quero publicar tantos livros, eu não tenho esse valor para todos os livros." E eu fui estudar como publicar livros. E nisto eu comecei a publicar um livro atrás do outro, né? Os 6 dias de Maria veio, depois veio um livro sobre a comunicação comunitária, junto com um amigo jornalista do Brasil, Mário Jefferson. E depois fui escrevendo até que saiu o romance, o A Irmandade do Caminho. E a Irmandade do Caminho é uma junção. Eu fiz ele depois do curso dos guias e tem vários aspectos dos meus amigos do curso, sim. né? Porque quando eu fui fazer o curso dos caminhos, eu tenho muita gratidão, sabe, pelas pessoas da associação, tanto que me ligaram como que ministraram o curso, né? Tanto o Rodrigo como o outro instrutor também, que teve conosco durante todo aquele período ali da formação, e todos os meus colegas que, de alguma forma, foram me ensinando coisas. E nisto, sai a Irmandade do Caminho com muitos elementos, mas elementos das coisas que eu acreditava, tanto ligadas ao caminho de Fátima como do caminho de Santiago. É uma ficção, não tem nada de realidade. A realidade é os 6 dias de Maria. E agora, em abril, que sai o Guia dos Caminhos, que é um roteiro para as pessoas que nunca fizeram caminho poderem fazer o caminho a partir das minhas indicações. Sim. Fala-nos dessa questão do e-book. Como é que surge? Porque os livros, eu acabo publicando eles pela Amazon e publico eles tanto em livro como em e-book. E há algumas publicações que eu não tinha condições na época, como os livros infantis, de publicar como livros impressos. Porque hoje eu já consigo publicar todos os meus livros, né, tanto nesse formato paperback, que é um formato mais simples, como também capa dura, todos pela Amazon. E os e-books são complementares a isso, né? Ou seja, se a pessoa não puder comprar o livro, ela compra o e-book. Já vimos que é uma pessoa apaixonada pela escrita. Não é preciso eu perguntar, porque quem lá está em casa de certeza que já se apercebeu. Fala-nos dessa sua paixão pela escrita e em que momento da sua vida dá uma volta e começa a dedicar-se mais à escrita e à publicação de livros. Eu sempre gostei muito de escrever, né? A escrita, ela... Mas eu sempre... É aquilo, eu não me achava capaz de ser uma pessoa que escrevesse e dissesse: "Eu vou viver de escrita", ou "A escrita faz parte da minha vida." E quando eu me casei com o Gilberto, quando nós começamos a namorar, o Gilberto era diretor de teatro. E ele precisava de alguém para ajudá-lo em algumas coisas, e eu comecei a me envolver muito com o teatro, me envolver com desenho de cenários. Fui fazer alguns aprimoramentos na área de iluminação, me tornei iluminadora. E comecei a trabalhar muito e senti uma vontade muito grande de escrever. E comecei a escrever textos, né? E foi aí que surgiu essa coisa do teatro. Aí, depois do teatro, eu disse assim: "Olha, eu acho que eu posso escrever." Surgiu a oportunidade da televisão comunitária, eu comecei a escrever os roteiros. Comecei a escrever roteiros também para participar de concursos, os roteiros que iam ganhar. Nós íamos produzindo na TV. Depois eu fui para Brasília. E aí surgiu uma oportunidade, eu fiz um rádio-conto, que foi premiado dentro de um concurso também federal, e nós montamos um rádio-conto, e foi surgindo oportunidades de escrita. É engraçado, porque quando nós temos um sonho, às vezes a gente fica meio assim, surge uma oportunidade, a gente faz: "Será que é para mim?" E às vezes nós temos que ir atrás daquilo, né? E as oportunidades, quando surgiam, eu deixava que elas viessem até mim. E aí foi surgindo essa vontade. E os livros,
eu os ia escrevendo e guardando no HD do computador. E eles estavam guardados. Eu tinha vários livros começados. Eu não publiquei 10 livros da noite para o dia. Claro. Eles já estavam lá, mas eu tinha medo de finalizar, de terminar, não sabia como. E essa transformação do caminho, esse momento do caminho, ele foi muito importante para mim. Ter chegado ali e acontecer aquela coisa, de repente, do nada, eu senti uma inspiração de como terminar o livro, de perceber como é que eu podia realmente fazer aquele meu sonho, né? Eu dizia que eu ia me aposentar, se eu ganhasse na loteria, Sim. eu ia me aposentar, ia morar em Portugal e escrever livros. Eu ganhei na loteria, eu moro em Portugal e escrevo livros. Eu só não tinha programado as peregrinações. Sim, claro. Que trabalhos desenvolve na área de projeto, de consultora de projetos e livros? Antes do Fernando nascer, eu comecei a trabalhar com projetos da área de cultura, né? O pai dele era do teatro e eu comecei a me envolver com fazer cursos para aprimorar nos incentivos a projetos, as leis que haviam no Brasil. E desde então eu trabalho com projetos. E desde 2016 eu trabalho com uma produtora em São Paulo, que é a Prompro, que eu tenho maior gratidão. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender na vida, que eu acho que é importante, é gratidão pelas pessoas que estão na nossa vida, como é importante. E quanto mais gratidão nós temos, é como se mais essas pessoas aparecessem, né? Então, eu estava naquele momento que eu conheci, eu estava com um amigo que tinha sido secretário de Estado, estava montando um instituto, convidou uma série de pessoas e eu fui de Portugal para o Brasil para conhecer o projeto, que era o Instituto Casa Comum. E o Instituto, inclusive, faz uns projetos com a Escola Ocorrentes da Argentina. E, neste momento, eu conheci uma pessoa, que é a Coralie Pedroso, que trabalhava também na mesma área que eu. Só que ela e o Fabrício, né, faziam um determinado trabalho e eu fazia um trabalho semelhante ao do Fabrício. E era como se nós nos encaixássemos ali os três. E desde então nós trabalhamos juntos, fazendo projetos principalmente na área de cultura, desenvolvimento social, economia criativa, sustentabilidade. E essa é uma das áreas que eu mais trabalho, né? Mas também tem a parte da escrita, que essa eu não abandonei. Sim. Para além da escrita, para além desse trabalho que acabou de falar agora, muitas atividades, é uma mulher muito ativa. Como é que surge essa questão das peregrinações? Então, eu tinha ido fazer o curso com a associação, né, com o Rodrigo Cerqueira e com o Mário Amorim, que eram os instrutores. E depois que eu terminei o curso, a minha gratidão à associação pela maravilha que foi o aprendizado, eu recebo uma ligação da Eliana Oliveira, que era a fundadora do Raízes de Fátima, dizendo que precisava de alguém que ajudasse ela na parte das peregrinações, que ela precisava de uma pessoa que fosse guia. E foi a associação que me indicou e nós fomos nos conhecer. Tipo assim, nós nos conhecemos, parecia que nós já se conhecíamos de outros momentos. E nós começamos a preparar materiais, começamos a organizar e veio a pandemia. Nisto eu ainda morava em Lisboa, na Grande Lisboa. E a Eliana aqui em Fátima, né? Só que aí aconteceu uma reviravolta na minha vida e eu acabei vindo morar em Fátima, né? Mais perto do Raízes, mais perto do santuário, mais perto dos caminhos. E nós hoje temos um trabalho dentro do Raízes de Fátima, que é tentar, da melhor forma possível, atender a todas as pessoas que chegam até nós pedindo algum tipo de informação, orientação ou peregrinação. Nós não conseguimos atender todos, claro. mas nós tentamos, de alguma forma, fazer algum tipo de encaminhamento. Eu acho que lá em casa estão doidos para saber como é que foi esse seu caminho, essa sua peregrinação a Fátima, que a levou a escrever um livro e que, pelo que eu vejo, também mudou. A pessoa antes do caminho é diferente, é totalmente diferente da pessoa depois do caminho. Um bocado. Principalmente na confiança. A gente tem aquela ideia, sabe, Sandra, de que assim, como ultrapassar as montanhas, né? E a Serra de Santo Antônio é um pouco isso, né? Nós olhamos aquele paredão e dizemos, e agora? Depois nós chegamos lá em cima e gritamos, uhul! Eu gritei a primeira vez que eu cheguei lá em cima, e eu me lembro que eu tinha saído muito cedo do alojamento da Casa Paroquial de Monsanto, e tinha um casal de alemães que vinham atrás de mim, mas eles estavam tipo 15, 20 minutos de diferença. Eu sabia porque era mais ou menos a média que eu achava que eles estavam. Tudo escuro,
Eu subi a serra sozinha, escuro, e quando eu chego lá em cima, eu grito, uhul! E foi muito engraçado, porque uns 10, 15 minutos depois, eu ouço a alemã chegando e gritando também, uhul! Eu disse, ah! O rapaz, não, ele não gritou, não, mas a alemã gritou, de felicidade, pela emoção daquele momento. Então, quando eu fui para o caminho, as pessoas me chamavam de maluca. Eu tinha uns primos, a maioria dos meus primos portugueses. Quer dizer, eu só tenho primos portugueses, na verdade, porque os meus tios são portugueses. E os meus primos diziam assim, maluca, vai fazer o que no caminho, sozinha? E diziam para mim não ir para o caminho, que eu não fosse sozinha. E eu acabei indo para o caminho sozinha. Né? Eu me chamava de a grande maluca. Ô, grande maluca! E eu fui para o caminho. E aconteceram coisas muito, porque a primeira coisa é que eu não sabia nada do caminho e eu fiz muita coisa errada. Sim. Então, no primeiro dia, eu machuquei os meus pés. Eu fiz 40 quilômetros, sem estar com calçado adequado, sem ter meias, sem ter as roupas. Eu estava totalmente despreparada. Sim. O segundo dia, eu mal conseguia andar. Tanto que o presidente da associação ele tinha percebido que eu não estava bem, ele foi me ver no alojamento, perguntar se eu estava bem. E ele depois me confidenciou, depois que ele foi embora, ele me confidenciou e disse assim, ele fala isso depois num evento, até num vídeo que ele fala, ele diz assim, eu achei que você não ia chegar, porque do jeito que tu estavas, não ia. Sim. Mas foram acontecendo coisas durante o caminho, eu me recuperei. E tudo aquilo que eu passei realmente me transformou. Principalmente nessa questão de acreditar, de ter fé. E a primeira parte já chegou ao fim, infelizmente, mas vamos para a nossa segunda parte, vamos para o intervalo, vai tomar um cafezinho e para nós continuarmos a falar sobre este caminho para Fátima, sobre esta peregrinação que muda a vida de tanta gente. Até já! Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Assim que ligou a televisão neste momento, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema são os caminhos de Fátima. E para nos falar sobre esta temática, estivemos na nossa primeira parte com a Maria Alice. E agora temos aqui também uma convidada, uma jovem convidada, que é cantora, compositora e peregrina, que é a Mayra Leal. Muito bem-vinda. Obrigada. Mayra, para quem está lá em casa, quem é Mayra? Então, eu nasci no Brasil, 21 de janeiro de 2003. Eu sei, eu sou bastante nova, não é? Vim para Portugal com 2 meses. Sempre estive ligada à música desde pequenina. Sim. Os meus pais são músicos, os meus avós são músicos, praticamente toda a gente da minha família é do mundo das artes. E eu sempre gostei muito de estar envolvida em tudo, praticamente tudo. E quando a minha mãe criou o projeto do Raízes, primeiro fiquei super contente por ela, não é minha mãe, não é? Mas de certa forma também quis ajudar no que eu podia, mesmo em termos das redes sociais. Sim. E quando eu soube deste projeto com a Maria, ela disse, não pensando 2 vezes, e disse que sim. Maria Alice, já falámos um bocadinho como é que foi a peregrinação a Fátima, a pé, a sua primeira. O que é que mudou na sua vida desde então? Mudou uma coisa que me tocou muito, né? Que foi a questão da mensagem de Fátima. Porque ela é uma mensagem que ela não tem religião, ela é uma mensagem para todas as pessoas. E o caminho não é só para quem acredita em uma coisa, o caminho é para todas as pessoas. E eu senti isso muito forte no caminho. Uhum. Então, isso modificou muito a mim, porque apesar do caminho de Fátima estar dentro da minha casa, porque, como eu falei, o meu pai Sim. foi peregrino de Fátima, meu pai fez uma promessa e por conta dessa promessa, que a minha mãe estava para morrer, estava num problema da gestação não, na hora do parto da minha irmã mais velha, né? Ele Sim. faz uma promessa a Nossa Senhora e ele passa a ser peregrino por conta dessa promessa. Uhum. E a história que eu tinha dentro de casa era essa, mas eu nunca tinha imaginado fazer o caminho de Fátima por gratidão apenas, que foi o que acontece comigo, diferente do meu pai. E eu comecei a ter um sentimento cada vez maior com essa questão da gratidão, do amor, da reciprocidade e esse sentimento. E aí, quando eu conheço a Eliana,
e o projeto Raízes de Fátima, eu começo a entender uma outra coisa que eu, fazendo os caminhos sozinho, somente os caminhos, eu não entendia, que era a mensagem de Fátima. Porque muitas pessoas vêm pelos caminhos ou pagam promessas e não sabem o que é, não entendem qual a história por trás disto, a história dos 3 pastorinhos, o que cada uma daquelas crianças, né? E depois a Lúcia, até a idade que ela teve, nos ensina como é que essa mensagem é transmitida e como é que ela é tão atual até hoje, né? Essa mensagem que, no fundo, é uma mensagem de amor. Sim. Então, isso eu não sabia e, aos poucos, isso foi aparecendo na minha vida. Mas o caminho me transformou muito para isso. Então, tipo assim, era como se fosse uma preparação para o que vinha, que eu não sabia o que vinha, né? Eu só estava no caminho, eu só estava peregrinando porque eu senti uma necessidade, uma vontade. Tinha aquela coisa, eu tenho que ir para o caminho. E a minha vida realmente muda porque eu percebo que eu sou capaz de muitas coisas, principalmente se eu tiver fé, se eu acreditar que é possível. Mayra, como é que foi a tua experiência, uma moça tão jovem, no teu primeiro caminho, na tua primeira peregrinação a pé a Fátima? Primeiramente, conversei com a Maria Alice antes de ir, do género, o que é que eu faço, o que é que eu tenho que levar. Eu estava completamente à nora do que é que eu ia levar, dado que na minha primeira caminhada eu passei terrivelmente mal, que eu fiquei Falta de açúcar, com não falta sabe? de açúcar. Sim, tiveste uma hipoglicemia. Exato. Estava quase mesmo, ai, e agora? E depois veio a Maria Alice para me salvar. Eu Mas não salvo ninguém, eu acho. pronto. Esta é uma coisa, eu não sei explicar, mas quando essas coisas acontecem, bem realmente a gente sente que a gente está sendo acompanhado e orientado, né? Sim. E aí ela foi. Anda, Maíra, anda até o final. Cheguei lá, pronto. Consegui, agora só quero chegar a casa, tomar um banho. A primeira vez. Mas por quê? Você lembra? Sim, porque eu pensei do género, já deve estar tudo, não vou nem ver o resto dos vídeos, está tudo. Quando dei por mim, faltava um monte de coisas. Eu fiquei cheia de bolhas nos pés, foi horrível. A minha mala estava excessivamente pesada, mas são com essas pequenas coisas que eu vou aprendendo o que é que eu devo fazer e o que é que eu não devo fazer. E, de modo geral, conheci tanta gente nova, com estilos de vida completamente diferentes, de idades excessivamente variadas, e foi muito gratificante, adorei imenso. Os caminhos de Fátima também nos ajudam a ficar com aquilo que é o essencial da nossa vida, não é? Exato. Principalmente a mochila vazia, quer dizer, quase vazia. Sim, sim, sim. E foi muito curioso, porque com a pandemia, com o curso que nós fazemos, com o mini curso de peregrinar a pé, eu ensino várias coisas lá, Sim. e uma das questões é a mochila. Quando eu estou com os peregrinos a primeira vez que eu vou fazer uma caminhada treino, ou estou com eles numa reunião em videoconferência, eu peço para que eles abram as mochilas. E é muito curioso, porque eu peço para que pegam um saco ao lado e vão tirando as coisas e eu vou dizendo, escolhe um desses. Uma vez tinha uma moça com 4 frascos de shampoo diferentes e eu disse para ela, escolhe só um. E depois, isso parece uma coisa absurda, né? Porque nós achamos que precisamos de tantas coisas. Sim. Na verdade, nós não precisamos de tantas coisas assim. Nós precisamos do que nos é essencial. E o caminho é uma das lições do caminho, né? É um pouco isso. Tem esse lado de riso, Sim. mas ele tem muita coisa para nos ensinar. E o desprendimento é uma dessas coisas. Mayra, o que leva uma cantora, compositora a peregrinar? Começando por, a minha família sempre foi muito devota de Fátima. Quando o meu avô ficou doente, eu prometi-lhe que vinha a Fátima rezar por ele. Infelizmente ele já não está entre nós. E de qualquer das formas, eu vim, acendi uma vela e senti mesmo que era isto que eu queria estar dentro na minha vida, de certa forma, mais... desculpa. Não faz mal? Junto da fé, junto de Deus e estar naquele ambiente. E quando eu soube que o projeto da minha mãe ia fazer caminhadas e com peregrinos e tudo, eu pensei, bem, por que não? Não é? Nunca fui. Acho que vai ser uma experiência que pode até mudar a minha vida e mudou de todas as formas possíveis e não tenho muito mais a dizer.
No que é que mudou a tua vida, essa caminhada? Mudou para melhor, porque eu percebi que eu sou capaz de fazer coisas que nunca tinha pensado que seria capaz. Por exemplo, quando a nossa primeira caminhada eram 28 quilómetros, quase 28, 29, e eu, Deus me livre, nunca vou conseguir fazer nada disso. Nem vou chegar à metade. Consegui chegar ao final. E é esta força de vontade que me põe para a frente e que, de certa forma, faz com que eu consiga chegar lá. Sim. E Fátima, qual a tua ligação com Fátima, com Nossa Senhora? De Fátima ou... Ok. Os meus avós são de Fátima. Sim. Incrivelmente, eles eram de duas vilas, duas aldeias super próximas e só se foram conhecer no Brasil. Sim, exato. Como assim? Olha a coincidência, não é? 5 quilómetros de distância, não se conheciam. E não se conheciam. Mas as famílias conheciam-se e tudo isso, só foram se conhecer no Brasil. Enfim. Ahm, Perdão. Mas eu sempre tive essa proximidade com Fátima. Nós sempre fomos muito devotos. Os meus avós são de cá, então eu costumava morar em Torres Vedras, que é próximo de Lisboa. E meus fins de semana ou nas minhas férias sempre vínhamos para Fátima, como é óbvio, não é? Sim. Então eu meio que digo que o santuário já é a minha casa, a minha segunda casa. Bonito. Maria Alice, temos falado aqui de preparação dos peregrinos. Como é que se dá essa preparação? Fala-nos também de tipo de equipamentos para o caminho. O que é que deve levar uma mala? Uma mochila. Uma mochila, exato. Eu lembro que minha mãe, quando eu fiz o caminho a primeira vez, ela fez: minha filha, em vez de mochila, não pode levar uma malinha de rodas? Ai, Jesus, nunca mais chegávamos a Fátima. Que se tu fez a puxar. Disse, Imagina subir aquela subida de Santo António com uma mala de rodas, ia ser bonito. Mas é curioso, porque assim, nós não temos muita ideia do que fazer uma hora desta, mas a preparação, você tem 3 tipos de preparações nesse caso. Você tem a preparação física, que é o seu corpo estar bem, porque você tem esses percursos de 29, 30 quilômetros, como você tem as subidas de serra, que são mais exigentes. Você tem uma preparação mental, você tem que estar bem para poder ficar tanto tempo a caminhar. E tem muitas pessoas que vêm só, então tem que estar bem para também estar sozinho, claro. não é? Ou seja, consigo próprio, porque é um momento muito especial onde você vai estar muito tempo com essa pessoa que tu és, não é? E também uma preparação espiritual, porque mesmo que você não tenha uma religião, não tenha uma fé, esse envolvimento que o caminho traz, né? Ele faz com que você pense, que você sinta, que você tenha sentimentos ali. Então, essa preparação ela tem que envolver esses 3 campos, para que você possa vir pelo caminho preparado para o que vai acontecer. Ou não também. É muito importante, às vezes, não estar preparado. Sim, né? Você vê que a Maíra e eu, a primeira vez eu tive problemas, eu não estava preparada. E isso não desqualifica a emoção que é quando nós chegamos aqui a primeira vez. Lógico que se você está preparado, você aproveita mais o caminho. Você não tem tantos problemas e você pode evitar dar problemas. Né? Ou seja, quando você está preparado para o caminho, você se torna um peregrino ativo, um peregrino que está pronto, inclusive a ajudar outros peregrinos, por menos de experiência que você tenha. Há casos de pessoas que passam mal e você pode ajudar, mas normalmente quando você não está preparado, aí você se torna alguém que vai ter algum tipo de problema e pode precisar de ajuda, né? E então a preparação ela é muito importante. No Raízes nós temos um mini curso de 2 horas, que é o Peregrinar a Pé, onde nós falamos sobre a mochila, tá aqui a mochila com os bastões, a esteira. A mochila é uma mochila que ela é própria, ela assenta na nossa anca, nos faz parecer mulheres grávidas, e os homens também, homens grávidos, os homens não sabem disso, mas o peso não fica no ombro, fica na anca. E isso alivia bastante durante a caminhada. É essencial que leve só assim, o mínimo mesmo e essencial dentro da mochila. A equipamento, tem uma lista de equipamentos porque também muda de acordo com ser verão e de ser inverno. Claro. No verão tem um tipo de roupa. Em todas as épocas tem que ter poncho. As pessoas falam, mas poncho, e se não estiver chovendo? Sempre poncho. O poncho, por incrível que pareça, ele também funciona como uma forma de protetor térmico. Então, se tiver frio, você usa o poncho para se agasalhar.
Então, a lista de equipamentos, ela não é extensa, mas é uma lista na qual nós recomendamos. E no Raízes, nós fazemos peregrinação pelo campo. E isso é uma das coisas muito importantes que nós gostamos sempre de dizer, que o máximo de tempo que nós conseguimos ficar no campo é o que nós orientamos ao peregrino. Lógico que nós fazemos algumas travessias pela Nacional, temos Sim. algumas rodovias, algumas estradas que nós temos que passar, mas fazer pelo campo nos tira desse espaço da Nacional, que é tão delicado. Sim, porque inseguro e também. inseguro. E não é inseguro só para o peregrino, é inseguro também, e isso eu já vi comentários de pessoas que dizem, ai, nossa, está chegando maio, eu já fico nervosa. Eu escutei isso de uma pessoa que mora numa estrada e tem que passar pelos caminhos, porque ela vê os peregrinos e fica ansiosa, porque ela tem medo, né, Claro. de repente um peregrino entrar pela frente da estrada. Então, evitar, eu acho que é uma forma da gente também estar colaborando com questões de segurança. E nós orientamos as pessoas a fazerem. Tanto a parte do curso, a gente fala um pouco disso, e também nas orientações que nós fazemos depois, em reuniões online, né, e antes do caminho. Também uma coisa que eu acho que é importante as pessoas lá em casa também, quem vai fazer peregrinação deve saber, é a questão do calçado, porque muitos, isso foi uma coisa que por acaso me disseram logo quando eu fui fazer a minha primeira peregrinação a pé a Fátima, de não comprar calçado novo. Exato. E se comprar, usá-lo até ele ficar adequado para uma peregrinação a pé, não é? Nós temos no curso um vídeo, um bloco Sim. só sobre calçado. Como amarrar as botas, o tipo de calçado que nós usamos. E o vídeo de calçados, eu inclusive pego a sapatilha e mostro para as pessoas e jogo a sapatilha todo mundo ri Sim. com aquele vídeo, porque eu pego, sabe o que você faz com isso? Eu, pum, jogo. Para ficar evidente para as pessoas que nós temos que usar um calçado adequado para evitar bolhas, evitar queimaduras, porque você pode fazer você pode fazer bolhas por fricção, Sim. você pode fazer bolhas por calor. Sim. Você pode ter uma entorse no pé nas descidas, e por mais que você queira chegar numa loja e perguntar na loja qual o melhor calçado para caminhar, o vendedor ele dificilmente vai ser uma pessoa que vai entender a sua peregrinação e o caminho que tu vais fazer. É muito melhor você pegar a orientação com alguém que já faz os caminhos e que vai te dizer qual é o melhor calçado, que nós recomendamos que sejam botas, porque protege os tornozelos. É difícil evitar entrar qualquer tipo de pedra, arame, as botas são mais resistentes. 2 números acima do tamanho, porque os pés incham muito, porque senão as unhas caem. Sim. Meninas, unhas caídas, já viu que nós não ficamos muito bonitas depois, né? E usar nós usamos vaselina. Há outros produtos que se recomendam também, dependendo das pessoas, apenas na sola dos pés, para evitar as bolhas, né? E agora mesmo nós terminamos, há 2 dias, ontem nós terminamos, eu fiz uma requalificação na área de primeiros socorros, a Maíra fez o primeiro curso dela de primeiros socorros, e uma das coisas que foram faladas, que eles sabiam que a gente cuidava de peregrinos, é aquela coisa de enfiar a linhazinha branca na bolha. Isso não se faz, isso pode gerar uma infecção. Há muitas pessoas que pessoas tiram que- fotos, inclusive, né? Não faz. Também a questão das meias ser meias de algodão, não é? Isso é importante, Sim, porque são deixa o meias- pé respirar. Meias próprias que ajudam a circulação, né, do suor, dos pés para fora. Nós temos algumas técnicas que a gente ensina também de como colocar as meias para não... A costura sempre para fora. não só a costura para fora. Nós temos uma técnica que nós usamos, que nós não temos, Claro, nós temos não dá. aqui, não dá. Mas faça o curso. Nós ensinamos uma forma diferente de colocar as meias, Sim. né? Que assim, as botas, elas têm uns ganchos, e isso é muito importante. E qual é o problema dos ganchos? É que você, ao andar, você pode prender um gancho no outro. Então, depois que a gente enfia as meias, a gente sugere às pessoas que estão Colocamos por cima. por cima do calçado para que tampe interessante. tanto o laço, Sim. né? Porque o problema é o laço prender no gancho do outro pé e a pessoa tropeçar. Tropeçar. Então nós fazemos isso, então nós viramos Por isso é que as meias vão sempre por fora. Eu já me tinha questionado agora. já tinha visto isso? Já. Eu já me tinha questionado o porquê. Falem-nos então dos cursos online.
O Raízes hoje tem 2 cursos online, né? Um que é promovido, um que é feito pela Eliana, que é um da mensagem de Fátima, que é muito, muito, muito assim fantástico, né? Que são as 13 lições de Fátima para transformar a sua vida. Que bonito. A sua também, a Sim. minha, todos que estão nos assistindo. O curso ele está disponível na internet. Eu acho que a turma agora não está aberta ainda, mas quem quiser pode Pode se mandar inscrever. mensagem, já pedindo uma pré-reserva do curso com a Eliana, e quando abrir, já faz, já pode, já recebe de primeira mão. E o Peregrinar a Pé, que está aberto, esse está aberto o ano todo, né? É um mini curso, são várias aulas, né, online, e depois nós podemos ter uma reunião para poder tirar dúvidas. Sim. Qualquer pessoa pode fazer esses cursos? Qualquer pessoa pode fazer. É só ir no site do Raízes, raizesdefatima.pt, e vai ver lá na parte de cursos, tem os 2 cursos lá. Tem algum custo? Tem custo. Este custo. Nós temos vários tipos de atividades no Raiz. Temos atividades gratuitas e temos atividades com custo. Né? Esses são com custo. Claro. Mas nós temos outras atividades que as pessoas podem baixar os e-books das mensagens de Fátima, que são gratuitos, que tem umas imagens lindas da Irmã Conceição, do Carmelo, sobre a orientação da Irmã Lúcia. Todas as sextas-feiras temos as lives com a Eliana Oliveira, convidados super especiais, são conversas que falam sobre a mensagem. Então, ou seja, nós temos outros produtos que estão sendo desenvolvidos para serem gratuitos. Agora vai ter a Via Sacra, numa gravação da Carla Rocha, com a mensagem e com a Via Sacra a partir da visão de Maria. É gratuito também, ou seja, nós temos produtos variados. Sim. Mayra, como é que nasce a tua paixão pela música? Uau! Por onde é que eu começo? Ok. Como eu falei anteriormente, a minha família veio do mundo das artes, não é? Começando pelo meu avô. Não sei se posso mencionar, senão o meu avô era o Roberto Leal. Sim. Então eu sempre estive no meio, de certa forma. A minha mãe e o meu pai diziam que eu já ouvia música dentro da barriga da minha mãe. Dentro da barriga já ouvia música. Sempre estive ligada. O meu pai trabalha, é produtor musical, trabalha na TVI, agora está a trabalhar na CNN, Conquista. Estou super contente. Então, sempre tinha músicos em casa, um monte de concertos, turnés e tudo. E eu comecei, a primeira vez que eu pisei no palco com o meu avô, eu tinha apenas 4 aninhos. Eu era tão pequenina. Eu lembro da minha mãe falar para mim, tu achas que consegues? Eu consigo. Eu consigo. E aguentei 2 horas, quase 2 horas e meia, aguentei. E pronto, fui estudar música com 7 anos, comecei a estudar piano. Depois com 15 ingressei para Aveiro, fui morar sozinha com 15 anos, até os meus 18. Assim, como se eu fosse muito velha, não é? Sim. Sim, exato. E fiz um curso de instrumentista de jazz numa escola em Aveiro chamada Jobra. Olha, vou lançar-te um desafio. Tu consegues cantar aqui assim algum refrão de uma música à capela? Claro. Por que não? Okay. I pray we'll find our light and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Fantástico. Muito bem. Ela também canta no caminho, tá? Sim. Ela peregrina cantas cantando. no caminho? Peregrina canta. Pelo menos as pessoas ficam animadas. E parece que o tempo voa mais depressa, passa a correr. Tipo, já chegamos. Pois é. Estava a cantar. E já vi que és uma jovem bem animada, isso aí também ajuda no caminho. Sim. Como não ser animada? Estou no lugar onde eu gosto.
trabalhar com a Maria Alice, que também é uma pessoa que eu adoro. Com os peregrinos, que são super queridos, super atenciosos. E pronto, é a música que leva sempre as pessoas a dançar e a estar mais animadas e tudo. Maria Alice, fale-nos então dos contactos. Por exemplo, quem quiser iniciar uma peregrinação até Fátima, como é que vos pode contactar? O que é que tem que fazer? Pode entrar no nosso site. Acho que esse é o primeiro caminho, né? Que é o Sim. raizesdefatima.pt. E aí, lá no site tem todas as informações e tem o formulário de contato. Nós estamos mesmo a chegar à reta final do nosso programa, mas eu vou fazer-vos uma pergunta. Porquê fazer uma peregrinação a Fátima, a pé? Porque, acima de tudo, descobrir quem somos. Ai, minha vez de responder. Ok. Mesma coisa também. Eu só para deixar claro, a primeira caminhada que eu fiz, eu percebi realmente o que é que eu queria fazer na minha vida. Foi assim, uma transformação tamanha. Quer dizer, eu passei de morar na cidade e vim para uma aldeia em Fátima. Já foi uma diferença tamanha. E estar sempre no mundo da música e com muitas pessoas à volta, eu só queria minha paz e sossego e consegui isso através das caminhadas. Eu acho que essa questão de nós nos encontrarmos enquanto indivíduos e mesmo pela questão de estar junto à natureza. Sim. Enquanto seres, né, que fazem parte de um universo, né, Claro. como filhos de Deus, o caminho ele é diferente para cada pessoa. É esse encontro consigo e com Deus, Exato. não é? Eu quero agradecer a vossa presença aqui no nosso programa, que foi tão bom. Obrigada Tenho por... que agradecer. Exato. Por toda essa simpatia, alegria, por essas perguntas. E muito brevemente uma mensagem muito rápida lá para casa, para quem está lá em casa. O caminho começa dentro de cada um de nós. Mas é preciso dar o primeiro passo. Roubaste-me as palavras da boca. Fogo. Ai, igual? Não. Eu vou falar na minha experiência. Sim. Eu estava muito perdida e completamente encontrei-me em 5 horas. Fantástico. Muito obrigada pela vossa presença e, por que não, fazer uma peregrinação a Fátima ou então conhecer um bocadinho mais deste projeto Raízes de Fátima, que tem tanto para oferecer, e por que não conhecer mais a fundo a mensagem de Fátima, porque tem tantos portugueses que não conhecem a mensagem de Fátima. Então, por que não conhecer mais profundamente esta mensagem que nos leva a ter uma vida, uma busca de vida mais santa, um caminho de santidade no nosso dia-a-dia. Então, até ao próximo programa, se Deus quiser. Saiba que pode ver este programa através do nosso YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.